Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai conferir como será o final da novela Bela a Feia, exibida pela Record TV. Confiram a seguir. Wanda e Ariosto eram ambos infiéis em seus relacionamentos. Ela saía com rapazes jovens como Diego e Guto, e ele teve um caso com Magdalena. No final, perderam a filha adotiva Cíntia, que fugiu para o Paraguai, e resolveram voltar às boas. Bárbara, desde o início da trama, só pensava em dinheiro e vivia sustentada pelos filhos. Também revendia produtos comprados em Miami. Namorou Clemente, mas o trocou por Harry, que pensava ser um milionário americano, e caiu no golpe de Ataúfo. Descobriu que o filho Adriano matou o pai e passou a chantageá-lo. Com a morte de Adriano, ficou muito mal e começou a beber. Terminou comprando muambas no Paraguai e vendendo na feirinha da Gamboa para se sustentar. Olga, a doce governanta de Rodrigo, era na verdade a mãe de Cíntia. Após sofrer um acidente e ficar entre a vida e a morte, ela sumiu da trama. Voltou para garantir a felicidade da filha com Rodrigo, passando a maltratar todos que impediam a união dos dois. Após a morte de Bela, foi internada numa clínica por causa das visões que tinha com ela. Ficou amiga de Eulaila, sem imaginar que se tratava de Ataúfo, um bandido. Acabou morta pela amiga ao proteger Rodrigo de um tiro. Vera vivia trancada em Teresópolis pelo marido, Ricardo, que a chantageava por causa da morte de Hélio, amante dela e pai verdadeiro de Rodrigo. Ficou amiga de Bela por intermédio de Hortência e se reaproximou do filho. Salvou a vida de Bela quando ela sofreu o acidente e passou a cuidar dela e do neto que nasceu. Inventou a segunda personalidade de Bela, Valentina, para salvar as finanças da Mais Brasil. No final, começou a namorar Daniel. Ricardo mantinha a esposa Vera em cárcere privado no início da trama, mentindo para o filho Rodrigo. Descobriu que Cíntia era sua filha e tirou Rodrigo do cargo de diretor-presidente da Mais Brasil. Tentou matar a mulher e acabou levando um tiro. Passou então a acusá-la de assassinato, mas Vera foi absolvida. Casou-se com Verônica, que passou a manipulá-la. No final, pediu perdão a Rodrigo, afastou-se da empresa e ficou com a empregada Carminha, após Verônica fugir para o Paraguai. Dado como morto no início da trama, após fingir um acidente de helicóptero, Ataúfo passou toda a vida mentindo para aplicar golpes ao lado do filho, Dinho. Bárbara foi uma das pessoas enganadas por ele, que fingiu ser um milionário americano para tomar-lhe dinheiro. Mas alguns pagaram com a própria vida, como Adriano e Olga, por quem ele até nutria um sentimento. Foi condenado a mais de 100 anos de prisão por crimes como estelionato, roubo, falsidade ideológica e sequestro. Dinho, filho de Ataúfo, fazia dupla com Bela na infância, até ele e o pai simularem um acidente e ficarem com o dinheiro desviado da dupla. Ele vivia de aplicar golpes com o pai. Começou a sair com Verônica e ela também se tornou aliada nas armações, como o desvio de dinheiro da Mais Brasil. Muito burro, sempre precisou do pai para lhe explicar as coisas. Acabou preso com Ataúfo ao fazer vários reféns na casa de Vera. Foi condenado a 100 anos de prisão. Verônica começou tendo um caso com Rodrigo. Depois se relacionou com Dinho, de quem foi cúmplice em várias armações. Acabou se casando com Ricardo e assumiu o cargo de diretora-presidente da Mais Brasil. Desviou dinheiro da empresa e quase a levou à falência, perdendo assim o cargo. No final, juntou-se a Cíntia para destruir Valentina, colaborando com Dinho e Ataúfo no plano de sequestro dela. Fugiu para o Paraguai com uma aliada, onde tornou-se Carmela, famosa apresentadora de programa infantil. Sempre armando para se tornar o diretor-presidente da Mais Brasil, Adriano teve um dos fins trágicos destinados aos vilões. Foi morto por um tiro por Ataúfo. Antes chegou a conseguir o tão desejado cargo na empresa, mas promoveu um rombo nas contas e foi destituído. Afinal, Bárbara, sua mãe, descobriu que ele foi o responsável pela morte do próprio pai e passou a chantageá-lo, exigindo muito dinheiro pelo segredo. Adriano ainda prejudicou Clemente, Bela e Diogo, entre outros. Cíntia era noiva de Rodrigo e chegou a inventar uma gravidez para segurá-lo. Descobriu que ela era filha de Ricardo com Olga e passou a ter voz dentro da Mais Brasil.
Após a morte de Bela, levou um fora de Rodrigo, que se descobriu apaixonado pela feiosa. Começou a sair com Adriano, de quem frequentemente apanhava e gostava. Aliou-se a Verônica, sua antiga rival, para tentar desmascarar e acabar com Valentina. Acabou fugindo com Verônica para o Paraguai, onde se tornou empresária dela. Rodrigo se relacionava com Cíntia e Verônica ao mesmo tempo. Foi nomeado por Ricardo diretor-presidente da Mais Brasil, mas descobriu que vivia uma mentira, já que sua mãe estava viva e seu pai era outro. Com a ajuda de Bela, foi prosperando nos negócios e se apaixonando. Sofreu um grande baque com a morte dela, mas logo soube que ela se passava por Valentina e que havia dado à luz a Elinho, seu filho. No final, reconciliou-se com Ricardo e casou com Bela. Feia e desengonçada, Bela formava uma dupla infantil com Dinho quando criança. Conseguiu um emprego na Mais Brasil e se encantou por Rodrigo. Aos poucos, os dois se apaixonam, mas ela sofreu um acidente e foi dada como morta. Vera, mãe de Rodrigo, cuidou dela e do filho que ela teve, Elinho. Bela reapareceu como Valentina para reerguer a Mais Brasil. No fim, conseguiu se casar com Rodrigo e permanecer como diretora-presidente da Mais Brasil ao lado dele. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Se vocês gostaram, deixem abaixo nos comentários a opinião de vocês, tá certo? Se inscrevam aqui no nosso canal para mais novidades sobre Bela a Feia. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aproveita e conhece os nossos outros canais e nosso site, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!